Bem, primeiro que Cuba tem eleições, sim, né? Cuba tem os deputados provinciais, né, que equivale aqui aos nossos vereadores. Os governadores são, por sua vez, elegem os deputados federais, que formam a Assembleia Popular em Havana, que, por sua vez, elege o Conselho de Ministros, que, por sua vez, elege o presidente da República. Então, é esse o sistema adotado em Cuba. E Cuba já várias vezes reformulou a sua Constituição. A última vez, quando ela foi aprovada oficialmente em fevereiro de 2019, por 87% da população. E essa Constituição ela foi debatida em todas as organizações de base de Cuba, porque Cuba é uma sociedade muito bem organizada do ponto de vista dos seus sindicatos, das suas cooperativas. Cada bairro tem o seu CDR, Comitê de Defesa da Revolução. A Federação de Mulheres tem milhões de filiadas. Enfim, Cuba é uma sociedade muito bem organizada, organizações de massa, como eles dizem. E essas organizações elas se mobilizam nesses processos eleitorais e se manifestam. Inclusive, na proposta constitucional feita pela Assembleia Nacional, alguns pontos foram recusados pela população. Eu dou um exemplo. Havia a proposta que a nova Constituição aprovasse a legalização dos casamentos homoafetivos. Isso não foi aprovado, porque toda a Constituição foi submetida a um referendo popular, a um plebiscito. E esse ponto, por exemplo, não foi aprovado. Então, Cuba existe, sim, um processo democrático, mas não dá para ser comparado com essa balela de democracia que nós temos aqui, em que a gente vai às urnas a cada 2 anos, mas jamais a mesma elite deixa o poder. É a mesma elite que se perdura no poder. E, por outro lado, que democracia é essa, em que nós votamos a cada 2 anos, mas não há democracia econômica? Com essa abissal desigualdade, são 19 milhões de brasileiros hoje em situação de fome crônica e 105 milhões ganhando menos de um salário mínimo. Ou seja, é uma vergonha uma pessoa no Brasil ousar falar que Cuba, que é o único país da América Latina que respeita os 3 direitos fundamentais do ser humano, e pela ordem, alimentação, saúde, educação, lá ninguém passa fome, lá ninguém deixa de receber escolar gratuita e a atenção de saúde, e de qualidade, diga-se de passagem. E, no entanto, as pessoas dizem, mas é uma ditadura. Eu preferiria viver nessa ditadura que assegura a grande maioria do povo alimentação, saúde, educação, e moradia e trabalho, porque não há pessoas vivendo na rua, sabe? Então, a gente precisa se perguntar o que nós estamos entendendo por democracia. Por outro lado, embora eu defenda que em Cuba haja pluripartidarismo, mas com 2 ressalvas. Primeiro, que isso só seja introduzido após o fim do bloqueio criminalmente imposto pela Casa Branca. Porque, enquanto esse bloqueio perdura, Cuba precisa, sim, ter um governo forte para, segurar as pontas frente a uma eventual agressão dos Estados Unidos. E o segundo fator, que jamais no pluripartidarismo haja um partido que defenda os privilégios do capital acima dos direitos humanos. Eu sou contra isso. Eu jamais aceitaria que a Constituição reconhecesse a existência de um partido onde os interesses do capital estejam acima dos direitos humanos. Essa é a minha posição.